Fala pessoal, meu nome é João, do site Guia da Engenharia, e hoje a gente vai tratar sobre um assunto bem tranquilo e bem fácil, porém de grande importância para as empresas, principalmente da construção civil, que é o ciclo PDCA. A gente vai falar um pouco sobre o conceito e como funciona essa ferramenta, tá bom? Então assim, antes de tudo, né, uma contextualizaçãozinha. Atualmente, no mercado da construção civil, seja tanto para as empresas de grande porte, como para as empresas também de pequeno porte, que seriam as pequenas construtoras, né? O sucesso dos empreendimentos delas está diretamente ligado à capacidade que cada empresa tem de se adaptar e também de melhorar constantemente os seus serviços prestados, certo? Então, assim, tem sempre que ter em mente que a gente deve acompanhar as necessidades tanto da sociedade como também a competitividade do mercado, tá certo? Para que a gente possa fixar o nome o nome da sua empresa e o sucesso da sua empresa no mercado da construção civil. Então, antes de tudo, é importante que a empresa tenha, né, consciência de que o seu processo de melhoria deve ser centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Então, a mudança ela deve inicialmente ser cultural, ou seja, antes da empresa começar a focar em inovações tecnológicas, tá? Ou em itens mais caros, ou antes que a empresa, de um modo geral, passe a gastar recursos, ela deve primeiramente ter uma mudança cultural, ou seja, uma mudança na sua metodologia de trabalho, tá certo? É isso que a gente quer dizer por melhoria centrífuga, tá certo? Bom, só que para esse fim, diversas construtoras elas têm adotado uma metodologia bastante disseminada dentro da gestão de processos, que seria o ciclo PDCA. E aqui, de acordo com o Prado, uma fonte importante de projetos não pode ser esquecida. O gerenciamento da qualidade total, o modelo japonês, prevê a chamada melhoria contínua dos processos por meio de ações conhecidas como PDCA de melhoria, que é o Kaizen, e PDCA de inovação, Kakaku. Certo? Então, assim, basicamente, o PDCA ele é bem tranquilo, pessoal, de se entender. Ele fala aqui, ó, o PDCA é uma ferramenta constantemente utilizada ao longo de todo o empreendimento. Só um ponto aqui importante. Embora muitas vezes eu fale aqui que PDCA é uma ferramenta, ele está mais relacionado a uma metodologia do que a uma ferramenta propriamente dita, tá certo? Então, sempre que eu falar ferramenta aqui, tenha em mente que realmente o que eu quero informar é que o PDCA ele é mais uma metodologia do que uma ferramenta, tá certo? Então, cada letrinha dessa aqui do PDCA corresponde a uma sigla, né? Corresponde a uma palavra, que seria o Plan, Do, Check, Act, ou seja, planejamento, fazer, né? Ou no caso, executar, desempenhar. Check seria controlar e o Act seria agir corretivamente. Então, então repare que isso aqui é um ciclo. Então você primeiro planeja, depois você executa o que planejou, faz o controle daquilo que foi executado comparando com os resultados que você queria e caso algo tenha saído fora do esperado, você age corretivamente, certo? Até você alcançar o resultado desejado. E ao alcançar esse resultado desejado, você inicia novamente mais um ciclo PDCA, ou seja, mais um ciclo de planejamento, execução, checagem e de ação corretiva. Então, olha só, ao finalizar cada ciclo do PDCA, espera-se uma melhora. Então, cada melhoria corresponde ao estabelecimento de um novo nível de controle. Então, é uma ferramenta muito utilizada para a melhoria do controle, tá certo? De processos. Continuando, em virtude da grande quantidade de variáveis envolvidas, como mão de obra, suprimento, intempéries, interferências, retrabalhos e perdas periódicas de produtividade, o ciclo PDCA encaixa-se perfeitamente no mundo da construção civil, enfatizando a relação entre planejamento, o controle e as ações preventivas e corretivas cabíveis. Isso aqui é um trechinho retirado do livro do professor Toria, explicando de uma maneira mais clara, né, mais didática, sobre a importância da adoção do PDCA na construção civil, certo? Então, basicamente, aquele ciclozinho que a gente viu anteriormente, ele pode ser subdividido em subcategorias, né? Então, para o meu planejamento, eu tenho algumas fases que seriam estudar o projeto, definir as metas e definir o cronograma e a programação daquilo que a gente planejou, certo? Feito o planejamento, a gente passa para o nosso próximo quadrante do ciclo PDCA, que seria o do, ou seja, o desempenho ou executar. Consiste basicamente em educar e treinar, executar a tarefa e coletar dados. Para que a gente coleta esses dados? Para o próximo quadrante, que é o do check, ou seja, a gente vai utilizar esses dados coletados e verificar os resultados e comparar com o que foi previsto no planejamento. Feito isso, a gente passa para o act, ou seja, a gente vai atuar corretivamente, a gente vai agir corretivamente
em busca da melhoria. Feita a melhoria, alcançada a melhoria, a gente tem um novo padrão de qualidade. Então a gente passa, né, a proceder mais uma vez a esse novo ciclo, sempre buscando uma melhoria contínua. Não é porque você conseguiu atingir a melhoria determinada que você não pode buscar mais melhorias. Basicamente, isso aqui é muito utilizado no processo de redução de custos. Você tem uma atividade, você executa o trabalho de uma determinada maneira padrão e você busca sempre reduzir 10% do que você gastava no seu modelo anterior de execução. Então, digamos que eu assento a alvenaria de uma maneira, eu faço o meu PDCA, eu traço um novo planejamento para gastar menos, 10% menos, eu ajo de acordo com esse planejamento, eu faço a checagem para ver se esse planejamento realmente me deu uma redução de 10% nos custos, depois eu ajo corretivamente para saber como eu posso realmente reduzir esses 10% efetivamente. Feita essa redução, eu vou conseguir um lucro na minha obra, porém eu vou continuar buscando reduzir ainda mais o meu custo dentro do meu trabalho. Ou seja, isso aqui é um processo de melhoria contínua. O ciclo PDCA, ele nunca se esvai, ele nunca acaba, ele sempre fica circulando durante o ciclo de vida do projeto, tá certo? Então a gente sempre vai buscar o estado de arte, por assim dizer. Então vamos lá entender alguns quadrantes. O primeiro, né, que é o plan, que é o planejar, é a fase do estabelecimento da diretriz de controle com a determinação das metas e dos meios necessários para atingi-las. Basicamente, esse quadrante representa como a empresa deseja alcançar suas vontades. Ou seja, você identifica o problema e busca uma solução. Então, é no planejamento que você vai traçar esse caminho entre problema e solução, certo? Então, basicamente, ele é composto de estudar o projeto, né, que envolve a análise dos projetos, visita técnica ao local da obra, identificação e avaliação de interferências. Esses itens aqui eu retirei do livro do professor Dória, tá? Para quem quiser consultar, tá lá. Depois a gente tem definir metas, que envolve a definição dos processos construtivos, o plano de ataque da obra, a sequência das atividades, a logística de materiais e equipamentos, a consulta de documentos de obras similares e por aí vai. E por fim a gente tem definir cronograma e programação para a implementação disso que foi planejado, estudado. Consiste em coordenar as informações de modo que a obra tenha um cronograma racional e factível. Essa etapa leva em consideração os quantitativos, as produtividades adotadas no orçamento, a quantidade disponível de mão de obra, a influência da pluviosidade local, etc. Feito o planejamento, a gente passa para o próximo quadrante, que seria o do, ou seja, desempenhar ou executar. Basicamente consiste em executar tarefas exatamente como previstas no planejamento, ou seja, no quadrante anterior. E ao executar essas tarefas, a gente vai também proceder a coletar dados para a verificação do processo, Nessa etapa é essencial o trabalho decorrente da fase de planejamento. Então consiste basicamente em educar e treinar, ou seja, treinar ou informar os envolvidos acerca do trabalho a ser executado, baseado nos procedimentos estabelecidos dentro do planejamento, de modo que sejam os melhores no desempenho das atividades. Ou seja, buscar sempre a melhoria na maneira como você executa determinado serviço. E o item B, executar a tarefa, que envolve praticamente, né, os processos construtivos, o plano de ataque da obra, a sequência das atividades, a logística de materiais e equipamentos, a consulta de documentos, obras similares. Então, assim, você faz o planejamento, define como você quer agir e no quadrante de execução, você executa a tarefa da maneira como ela deveria ser executada, certo? Sempre treinando o pessoal. Terceiro quadrante é o check, né? A partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado alcançado com a meta planejada. Então a gente tem alguns itens que aqui foram registrados do professor Dória também. Aferir o realizado, ou seja, consiste em levantar no campo o que foi executado no período de análise. Essa é uma tarefa de apropriação de dados, na qual se compilam as quantidades de cada serviço efetuado no período. Comparar também o previsto e o realizado. Após aferir o que foi efetivamente realizado, é preciso compará-lo com o que estava previsto no planejamento. Trata-se de um processo vital para o construtor porque é o maior manancial de informações gerenciais. Nessa etapa detectam-se os desvios e os impactos que eles trazem, assim como os possíveis adiantamentos da obra e os respectivos benefícios. Então eu decidi trazer essa parte aqui do livro do professor Dória também por ser bem didática, tá certo? E por fim a gente tem o nosso último quadrante, que é o ACT, ou seja, agir.
É o momento da atuação corretiva, quando o colaborador detecta os desvios e atuará no sentido de fazer as correções definitivas. Nesse momento, né, após discussões entre as equipes responsáveis pelo projeto, tanto a chefia como quem está executando mesmo, de fato, no campo, busca-se a identificação de novas oportunidades de melhoria, aperfeiçoamento do método e ações preventivas. Ou seja, no último quadrante, fica claro que a gente não para de utilizar o PDCA. Então, o último quadrante, além de você agir corretivamente, você também traça diretrizes para o novo início do próximo ciclo PDCA, né? Por fim, há uma realimentação do ciclo com informações que podem vir a promover alterações nos processos padronizados. E aqui eu só trouxe, né, a outra ramificação daquele ciclo PDCA, outra subdivisão, trazida por outros professores, né? No caso aqui é uma divisão trazida por Prado. Então, olha só, no nosso ciclo de planejamento, a gente pode dividir em identificação do problema, observação, análise do processo e plano de ação. Feito o plano de ação, a gente passa, né? Tem só uma observação, né? No planejamento devem ficar definidas as metas e as ações necessárias para atingir essas metas. Ou seja, aqui a gente tem uma nova diretriz de controle. Feito isso, a gente parte para a parte da ação. Feita a ação, a gente faz uma verificação para controlar os resultados, comparando sempre com o que a gente busca. E a gente passa, né, para o nosso último quadrante, seria o de agir, né, ou da ação. E vamos ter uma padronização, ou seja, um novo modelo de execução que será padronizado. E a conclusão do nosso ciclo PDCA, dando início a uma nova rotatividade desses processos, tá certo? Então, basicamente, é isso aqui em que consiste o PDCA. Ele é bastante simples, porém, poucas empresas utilizam, não sei porquê, é uma ferramenta essencial para melhoria contínua, mas algumas empresas teimam em utilizar esse processo, tá bom? Essa metodologia. Então, pessoal, se vocês têm alguma dúvida ou sugestão acerca desse tema ou outros temas, por favor, deixe no comentário que eu vou dar uma lida e pode até ser que eu faça um novo vídeo, tá certo? Grande abraço!